Quem tem medo de Catatal? Fala galera, ligado aqui no canal. Terceira coisa, tema do vídeo de hoje: O Continente, parte um, do Érico Veríssimo. Livro fantástico. Esse daqui é o primeiro livro da série O Tempo e o Vento, que é uma obra gigantesca, escrita pelo Érico Veríssimo, ahn, que é dividido em 7 partes. Essa daqui é a primeira parte. Eu vou fazer vídeo para as outras 7. O objetivo é que seja um comentário sobre a obra inteira. Mas essa daqui é a primeira parte, né? E essa obra é composta por 3 livros: o Continente, que é em 2 partes, o Retrato, que é em 2 partes, e o Arquipélago, que é em 3 partes, totalizando os 7. Muita gente compara esse livro com Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que é também uma obra bastante longa, em 7 partes também, que lida com a passagem do tempo e relações humanas, e tem um approach bem, talvez um pouco psicológico para isso. O Veríssimo vai para um lugar um pouco diferente. Em vez de ser a biografia de uma pessoa, no caso da busca do autor, ele vai fazer uma biografia de uma área, né? Mais especificamente do Rio Grande do Sul. Então a gente vai ter aqui contada a história toda, mais ou menos toda, do Rio Grande do Sul, desde as missões jesuíticas no século XVIII até o Estado Novo no século passado. Então, mais de 200 anos de história aí pra gente brincar. E se você quiser, eu convido você a participar dessa leitura. Esse é um livro que intimida porque é muito longo, mas eu juro pra você que é um livro fácil de ler, é um livro gostoso. Você pega ele, você não quer colocar ele pra baixo, não quer parar de ler. É muito bom. E se você quiser também, você pode ir acompanhando aqui os meus comentários, que vão servir mais ou menos como guia de leitura. Eu vou tentar gerar alguns conteúdos sobre o livro para você, para consulta mesmo, para não ficar perdido no final. E daí eu deixo eles na descrição ou no comentário fixado. Sem mais delongas, bora pro Continente Parte 1. Então vamos ao livro aqui, né? O Continente Parte 1, logo no sumário a gente já tem uma... Na primeira página a gente tem uma estrutura bastante interessante. É, a gente vai ter o começo da história não nas missões que são retratadas no capítulo A Fonte, que é o segundo capítulo que aparece aqui na ordem de leitura, que é uma coisa do século XVIII. A primeira cena que a gente tem é uma cena do final do século XIX, 1895 aqui, que retrata, né, no capítulo chamado O Sobrado, vai retratar um cerco do que as forças federalistas fazem contra as forças republicanas na Guerra Federalista, na Revolução Federalista, melhor dizendo. Isso é bastante significativo, porque já que a ideia aqui é contar a história do Rio Grande do Sul, o que o Veríssimo está fazendo é contar a história não de onde ela começa, mas por onde a ideia de Rio Grande do Sul nasce, certo? Onde nasce de fato o Rio Grande do Sul e não apenas o começo da história desse lugar. Porque existe isso, tipo, a gente tem uma ideia de Brasil que nasce em 1500, mas que só é consolidada a partir da colonização de forma mais intensa, né? Depois vem a independência, e daí a gente já tem o Brasil como um Estado-nação propriamente dito. Antes dos portugueses chegarem aqui, aí já tinha povos vivendo aqui, já tinha uma história e tal, mas a gente passa bem ao largo por isso. Assim como esse livro passa ao largo do que aconteceu aqui antes das missões, né? A gente não tem muito da história indígena aqui, que é bastante rica, mas o livro precisa começar de algum lugar. E, querendo ou não, a ideia de Rio Grande do Sul, do Brasil, geralmente não passa por isso. O que, se for parar para pensar, talvez até seja um comentário interessante. Né? O fato de que a gente ignora a história, a cultura desses povos que estavam aqui, como se isso não fosse parte do Brasil. Mas isso está dentro do DNA do que é o Brasil, como o livro também vai discutir aqui um pouco mais para frente. Mas o fato é que, colocando esse conflito militar como a gênese do Rio Grande do Sul, sugere muito uma ideia de Rio Grande do Sul enquanto uma entidade que está apartada do resto do Brasil.
Existe o Brasil e existe o Rio Grande do Sul, que é parte do Brasil, mas que é uma parte diferente, uma parte única, né? Não à toa, o conflito mais simbólico do Rio Grande do Sul é a Farroupilha, que foi uma guerra de secessão que pretendia separar o Rio Grande do Sul do resto do país, né? Então, essa que é a questão. A gênese do Rio Grande do Sul está em conflitos entre o Rio Grande do Sul e a União. E isso daqui que é o ponto nevrálgico da coisa. O que o Veríssimo está tentando dizer é que isso que é ser gaúcho. Essa é uma coisa um pouco diferente do que é ser brasileiro nessa questão. E sobre isso ele vai discursar ao longo desse livro, que representa aqui, de fato, a gênese do que é Rio Grande do Sul, né? Já que a gênese da ideia de Rio Grande do Sul tá aqui no começo, que na verdade é o final, é a última coisa que vai acontecer na ordem cronológica do livro, todo o resto do livro serve como uma contínua linha do tempo que vai em direção à geração da identidade do Rio Grande do Sul, em direção à invenção desse lugar. Isso é bastante interessante. Até porque, se você for ver, a família que se forma aqui, que é a família Terra Cambará, também vai se formando ao longo do tempo, né? E isso é bastante significativo, né? Ah, sobre isso, né, a gente já vai começar falando sobre a história, né? Todo esse comentário para não falar nada sobre a história, mas eu acho que vale bastante a pena comentar porque essa coisa de vai e vem sugere exatamente isso, né? Você tem uma cena de amor e de ódio, de vingança, e de convicção e de resignação no sobrado, e aí você tem uma longa exposição sobre uma parte da história anterior, que vai lá dar naquela cena do sobrado depois. Aí você tem mais uma cena do sobrado, e tem esse vai e vem que emula o vento minua, que é bastante interessante, né? E sugere isso, né? Que a história é uma só. A história humana é uma só. Bastante interessante. Mas enfim, nisso a gente chega no segundo capítulo, que na verdade é o primeiro, né, que é a fonte, que vai retratar aqui as missões jesuíticas no Rio Grande do Sul. Não é exatamente em Santa Fé ainda, o que sugere que o lugar ainda não foi inventado, tipo, o lugar Rio Grande do Sul ainda não foi inventado. Mas começa aqui numa das missões dos Sete Povos. E sobre isso é bom a gente fazer uma pequena tangente. Bom, então, só para recapitular, a gente tem esse início de facto da identidade, mas antes disso, a gente vai ter as missões jesuíticas no que eles chamam de Rio Grande do São Pedro, que são a derradeira missão, que é a derradeira missão colonizadora e catequizadora dos povos indígenas no território que hoje a gente chama de Rio Grande do Sul, né? Na época era Rio Grande do São Pedro. A gente vai seguir um padre, o padre Alonso, que vai participar dessas missões. É interessante porque esse padre, quando ele era jovem, ele teve um caso com uma mulher casada e que sofria bastante no casamento e tal. E ele pega um punhal e um dia ele decide ir matar o marido dela. Só que ele não faz isso, porque ele descobre que ele morreu naquela noite mesmo. E essa é uma coisa que vai ficar corroendo ele por dentro por um longo tempo, até o ponto em que ele vai se confessar com o padre ali da redução, não lembro agora qual redução, mas uma das reduções dos sete povos indígenas, das missões jesuíticas, evidentemente. E a partir daí começa uma vida toda renovada para ele, de forma espiritual. A partir daí, ele vai seguindo essa missão de catequização dos indígenas e ele vê assim os indígenas saudando a fé cristã, os dogmas cristãos, vê eles cultuando a imagem de Maria, que, se não me engano, parece ser mais importante do que mesmo a ideia de Jesus para esses povos. E nisso ele tem uma visão toda única de uma teocracia, né? Ele sonha com um Estado forte, centrado na igreja, que faz crueldades, mas que faz isso pelo bem da União e que vai trazer o reino de Deus aqui para a Terra.
A gente sabe que isso é um delírio, mas é um delírio que faz parte desse imaginário aqui. Muito bem, um certo dia, Padre Alonso vai encontrar uma. Padre Alonso e a galera ali da missão vai encontrar uma índia que está em estado de. Que vai ter um filho ali. Não é dito aqui em nenhum momento, mas fica bastante evidente que essa índia, que tem sinais visíveis de ter sido violentada, foi violentada por um colono português. Por que a gente sabe disso? Porque essa é a história da colonização. Certo? Nem tudo é catequese e flores. Também tem uma violência bastante latente nesse processo. Ela acaba falecendo. Ela tem um filho que vai ser chamado de Pedro, porque Pedro era o nome do marido que o padre Alonso quase matou. Note-se que Pedro também é o principal apóstolo de Jesus na Bíblia. Pedro é a pedra sobre a qual a Igreja de Deus, o reino de Deus na Terra é construída, né? A partir desse significado um pouco mais. Então, note que aqui a gente tem essa ideia de pedra de toque, ponto de origem, melhor dizendo. Pedro vai ser a ponta de origem de toda essa história. Uma ponta de origem que vem de uma violência colonial bastante severa contra o indígena, mas que o DNA indígena está ali, né? A gente tem esse herói, melhor dizendo, que é um herói indígena, digamos assim, né? Tem uma mãe indígena, então. Enfim, o padre Alonso vai adotar esse menino Pedro e vai criar ele dentro da catequese. Com o tempo ele vai crescendo, e uma coisa bastante interessante é que ele vai tendo visões proféticas. Ele se torna uma espécie de médium aqui, né? Uma coisa bastante interessante é que os índios eles fazem antropofagia desse dogma, só que eles fazem sob as suas próprias lentes, né? Existe uma conexão bastante forte entre o indígena e a terra aqui, e as florestas e a natureza, enfim. Existe essa conexão, e o índio tem uma percepção um pouco diferente da realidade daquela dos colonos, né? É uma percepção muito mais acentuada de forma espiritual. Fato que faz com que eles digam coisas que os colonos interpretam como coisas alucinatórias, assim, né? Só que esse menino Pedro, quando ele vai crescendo e vai falando essas coisas, ele fala que Maria é a mãe dele, Maria, a Virgem Imaculada, no caso a mãe de Jesus. Ele vai falando dessas coisas, só que ao ponto que isso é interpretado como uma loucura por parte do Padre Alonso, ele também tem visões mediúnicas que depois mostram se mostrar verdadeiras, né? Isso não no quesito de prever o futuro. É como se ele conseguisse se comunicar com o mundo ao redor dele, né? Tem uma cena aqui em que ele fala pro Padre Alonso: olha só, eles capturaram o Cepete Arajo, mas ele acabou de fugir, e aí ele descreve a cena heróica do CP fugindo dali. E alguns dias depois se descobre que foi exatamente isso que aconteceu. Então, e como ele faz isso várias vezes, fica difícil falar que é apenas uma coincidência, né? Mais e mais estatisticamente isso vai se provando que ele tem algum poder mediúnico. Sobre esse CPE também é importante a gente dar um contexto, né? Bom, esse CPE, que aqui é apresentado como José Tiarajo, ele foi um líder e um guerreiro indígena dessa época que liderou várias revoltas contra avanços militares tanto de Portugal quanto de Espanha. E tem um momento aqui que é o momento da realocação dos sete povos. Então eles estão ali num lugar e a coroa manda eles para outro. E toda a ajuda que a coroa portuguesa diz que iria mandar, tipo, todas as condições que eles prometem aos indígenas mostram-se promessas vazias, a partir de várias informações que vão chegando sobre as ordens referentes àquele que fica conhecido como o Tratado de Madrid, e o CP é o cara que lidera uma revolta contra isso, certo? Se não me engano, é ele que profere uma frase bastante impactante aqui,
que é algo no sentido de eu me recuso a acreditar que a coroa portuguesa, o eminente rei de Portugal, abandonou a gente. E pelo jeito é exatamente isso que acontece, né? Então, essa revolta contra o Tratado de Madrid vai para frente, ela é esmagada, e é mais ou menos aqui que acaba o nosso segundo capítulo aqui, né, a fonte. Note-se aqui que também a gente vai ter um detalhe interessante, que é no final do capítulo, a gente tem uma parte que não tem capítulo. Não sei se é nessa minha edição, que é um pouco mais antiga, se eles mudaram isso nas novas, mas desaparece a guia de qual capítulo você está lendo em cima da página, para ter algumas páginas em itálico que vão contando histórias que são diferentes, que não estão acontecendo no mesmo lugar, no mesmo tempo, mas que são histórias que são parte do Rio Grande do Sul. E que tem alguns easter eggs, digamos aqui, né? Aqui no caso da fonte, a gente vai ter a história do José Borges, que é um colono português que veio para o Brasil em busca de riquezas, de terras, mas que chegou aqui e se desiludiu um pouco com essa história aqui. E essa vai ser uma tônica, né? A gente vai ter várias colônias de europeus mais pobres que vêm aqui em busca de melhores condições, mas que essas condições que são prometidas pelas coroas isso não vai para frente. Pô. Eles não ganham aquelas terras e tal. E aqui acaba o capítulo A Fonte. Bom, e aqui eu vou omitir os comentários sobre o Sobrado, porque eu dei uma espiada no volume 2 e essa história acaba de fato no volume 2, né? A gente continua com essa estrutura de vai e vem, e daí tem mais e mais história no volume 2 até chegar no ápice, que é a última parte do Sobrado. Então, como aqui a gente vê que apesar de a única coisa que a gente consegue ver de relação entre o Sobrado e a trama principal é que são histórias humanas que se repetem. Histórias de vingança, histórias de amor, histórias de ódio, estão tudo ali em todos os tempos. Então eu vou omitir e vou me debruçar mais sobre no vídeo do segundo volume, que ainda é o Continente. Enfim, então agora a gente chega no terceiro capítulo, aliás, no quarto, tecnicamente. Vamos chamar de segundo, porque é o segundo que não é o Sobrado. Segundo capítulo, Ana Terra. Aqui a gente vai ter a história dessa garota que se chama Ana, eh, que vive numa propriedadezinha rural ali, um pouco apartada de qualquer coisa, assim, e de vez em quando chegam uns guerrilheiros ali, e o Maneco Terra, que é o pai da Ana e os seus filhos, Antônio e Horácio, Antônio e Horácio mesmo, né? Ah, se juntam a ele para expulsar a galera. E aí um dia ele chega ali no mais ou menos perto a Ana encontra ensanguentado um guerrilheiro que é o Pedro do último capítulo. Eles decidem tratar dele e ele fica ali ajudando o Maneco Terra com enfim, afazeres da fazenda ali e tal. Trabalha junto com a galera, dorme mais apartado porque, enfim, é um estranho. E o Maneco fica ali desconfiado de tudo isso, né? Ele chega, é tratado, provavelmente por uma questão de gratidão. Ele fica ali ajudando na fazenda e tal, mas o Maneco fica com um olhar ali, porque ele vê uma tensão principalmente por parte da Ana, que acaba sentindo alguma coisa que ela não consegue identificar o que que é. É amor, é paixão. Mas ela nunca tinha experienciado isso, e ela passa a experienciar isso pelo Pedro, que é esse homem misterioso, esse cara forte, foi parte da guerrilha, lutou e tal. Tem essa tensão e o Maneco fica um pouco desconfiado. Eventualmente, a Ana acaba tendo um filho com o Pedro. O Maneco, evidentemente, descobre isso. Ele e os filhos matam o Pedro, é, é, enterram o corpo, e essa vai sendo a história. O filho da Ana, ela vai dar o nome de Pedro Terra, Terra pelo sobrenome dela e Pedro por esse homem que roubou o coração dela e que foi um amor bastante
sofrido, bastante intenso, e que deu algum sentido para ela de certa maneira. E aí é isso, né? A Ana, a partir desse ponto, a Ana vai sendo relegada como uma pária dentro de casa, enquanto o Pedro vai crescendo e crescendo. No pano de fundo, a gente tem uma mulher que quase não aparece, mas que é bastante importante, que é a Dona Henriqueta, que é a mãe da Ana, que vai dando conselhos para ela, e os conselhos dela são sempre no sentido de se resignar, né? E aqui a gente tem algo bastante interessante que vai se consolidar em torno da figura da Ana, né? Mas que já aparece na Dona Henriqueta, mas que na Ana, como a gente vai acompanhar essa personagem por bastante tempo, isso vai ficando bastante evidente, e a gente mostra como que isso aparece na vida da mulher, que é exatamente esse lugar do gênero, né? Nessa sociedade aqui, a gente tem. Bom, é uma sociedade como a nossa, uma sociedade patriarcal, então a gente tem a mulher como uma dona de casa. A grande questão aqui é que esse lugar da mulher aparece como a pessoa que vai se resignando sempre aos desígnios do homem dela. Então, a Ana vê isso como exemplo e como ensinamento da mãe dela, a Dona Henriqueta, que trabalha como escrava dentro de casa para fazer os afazeres domésticos, enfim. E quando ela finalmente morre, a Ana ouve alguns barulhos e pensa: caramba, é a minha mãe trabalhando ainda. Nem na morte ela tem sossego. Então, isso aparece primeiro como um ensinamento e segundo como símbolo, segundo como um sinal do que vai acontecer com ela no futuro, certo? Porque a partir do momento em que ela se torna mãe, é exatamente a mesma rotina que ela vai seguindo. A Dona Henriqueta não gozava de carinho por parte dos filhos, do esposo, nada assim, ela só trabalhava e trabalhava, e a Ana também aqui vai trabalhar e trabalhar como uma pária, né? Até o momento em que alguns guerrilheiros, alguns bandidos castelhanos chegam na propriedade e todo mundo fica alvoroçado, né? Eles estão em maior número e tem grande perigo, né? Esse tipo de ocorrência, muito simples o que essa galera quer fazer. Quer pegar os grãos, quer pegar a comida, quer matar quem tiver ali e quer usar as mulheres. E aí o que vai acontecer aqui, né, é que esses castilhanos invadem a propriedade, segue-se ali uma conversinha entre o Maneco e eles para decidir o que vai acontecer. Aí todo mundo se esconde, e a Ana fica ali, né? Vai ter uma briga entre o Maneco e os filhos dele contra os castilhanos. Eles vão perder, né? Eles vão ser mortos nessa altercação. E aí a Ana toma uma atitude que é bem importante, bem significativa aqui. Que é, ela vai falar, olha só, minhas irmãs e Pedrinho, vão se esconder lá, que eu vou ficar aqui, porque assim, se eles chegarem aqui, estão com fome de mulher e provavelmente se eles virem o Pedro, eles vão matar a criança, se virem vocês, vão violar vocês também, então olha só, eu vou ficar aqui como isca e vocês se safam disso. E é exatamente isso que acontece. A gente tem uma cena brutal de violência sexual aqui contra a Ana. Ela vai ela vai sobreviver, né? Eles não vão matar ela, só vão se divertir ali um pouco e aí deu. Graças a Deus, ela vai ficar vai ficar viva. E aí, é mais ou menos nesse ponto na narrativa que algum tempo depois aparece um cara chamado Marciano Bezerra, que vai chamar a Ana e vai falar: olha só, eu e toda essa caravana aqui que vocês estão vendo, a gente está indo para o município de Santa Fé. Vocês não querem ir com a gente, mas olha só, vai ser uma viagem difícil. É bem longe daqui e é difícil a viagem, tá? É extenuante, não é para criança, não é para quem tem coração fraco, tá? Então a Ana e o filho dela decidem embarcar. Vai ser de fato uma viagem bastante extenuante. Eles vão até esse município de Santa Fé. E a gente vai ter aqui uma cena em que uma criança acaba falecendo nessa travessia. Serve como um símbolo daquilo que o Marcelo estava falando no começo, né?
É bastante, uma travessia bastante difícil, não é para qualquer um. Mostra que essa questão da travessia, né? Aqui a gente ainda tem aquela questão das ordens da coroa de reorganizar os povos e tal, né? Só para eu não mencionei nisso, né? Mas o Tratado de Madrid foi para refazer o Tratado de Tordesilhas. Todo mundo lembra que foi dividir o Brasil entre capitanias hereditárias. Só que mais importante do que isso, ele dividia a América entre a Espanha e Portugal. O que aconteceu? Chegou um ponto em que ficou muito evidente que nenhum dos dois lados respeitava essas fronteiras e eles decidiram, vamos refazer esse negócio inteiro. E aí, a partir disso, veio o Tratado de Madrid. Né? Os missionários espanhóis foram expulsos das terras portuguesas, gerou uma série de conflitos ali, conflitos militares, inclusive, e teve a realocação dos povos e tal. É nessa leva que as missões são, são dissolutas aqui. Enfim, como você pode ver, a gente tem aqui um símbolo das tensões políticas na Europa, esse lugar distante, magnífico, um pouco etéreo, influindo em cima da vida de milhares e milhares de pessoas, entre indígenas, entre europeus imigrados, entre nativos, enfim. A vida de um monte de gente vai mudando por causa dessas picuinhas políticas. Isso é bem importante de notar, porque vai ser uma tônica até a parte da, da independência, até hoje, na verdade, se for parar para pensar. Bem complicado. Enfim, voltando aqui para a Inglaterra, né? Eles se deslocam até Santa Fé, que é um município ali que está começando, tem uma galera ali, eles montam montam uma residência ali e tal. O Pedro vai crescendo e tal, ele se apaixona pela Arminda Mello e chega um ponto em que ele é chamado pelo Ricardo Amaral, que é o bambambam bam, bam ali da cidade, vai chamar ele para ir para a guerra. Então ele é chamado aqui para a guerra, e aqui vai ser uma tônica. Tem várias e várias guerras, que se você for olhar a história, você vai ver ali o que foi cada conflito. Só que são tantas e tantas, e a população está tão distante dessa realidade europeia, e principalmente da realidade da malha de poder que se situa ali naquele lugar, né? No Brasil como um todo, mas em Santa Fé também, que eles não sabem o que está acontecendo no fim das contas. O Pedro vai para a guerra, mas vai lutar contra quem? Por quê? O grande aqui o grande inimigo são os castelhanos, né? A gente ainda tem essa realidade colonial de Portugal e Espanha, então geralmente quando se fala de o inimigo aqui são os castelhanos, como a gente vê, pilham as propriedades, usam as mulheres e tal, tem toda essa violência. Os portugueses provavelmente fizeram o mesmo nas colônias espanholas, enfim. Tudo isso dá origem a vários conflitos militares, inclusive. Alguns dos quais vão. Alguns dos quais os nossos personagens vão participar. A gente não tem muito descrição de conflito aqui, só na parte do sobrado, mas que isso vai aparecer, né? Do cerco, do sobrado e tal. Não tem exatamente ação, só tem o cerco, que é uma coisa um pouco mais paradona e tal. Vez por outra tem um tiro, mas é pouca coisa. Inclusive na revolta contra o Tratado de Madrid, a gente não tem os índios se rebelando e mostrando eles caindo no pau com os portugueses ou com os castelhanos. Enfim, ele vai pra guerra, né? E ele volta bastante mudado, bastante mesmo. Ele fica muito mais soturno, ele, ele age bem como um veterano de guerra. Assim. Eu vi as coisas que o ser humano é capaz, né? Foi-se aquela inocência de indígena, né, que você via no Pedro original lá. Então a gente tem um pouco isso. Né? A gente também vai ter um movimento que é bastante interessante, que é um movimento de afastamento do divino, certo? A gente viu aqui que o indígena originalmente tinha uma conexão bastante próxima com o divino, o sagrado, enfim. O Pedro original sempre insistia no fato de que Maria, a Virgem Imaculada, era a sua mãe, de fato.
ele tinha visões assim e tal, todos indígenas assim. Isso vai se perdendo conforme as gerações vão se passando. Né? Existe um desprendimento do do indivíduo, quase como se o Brasil fosse o paraíso perdido. Enfim, dada essa tangente, o que a gente vai ter aqui depois que ele volta é que ele vai ter dois filhos com a Arminda Mello. Esses filhos vão ser a Bibiana e o Juvenal. E a gente vai ter também a partilha da terra. Isso aqui é um ponto bastante interessante. Né? O indígena, originalmente, ele via a terra como o lugar onde todo mundo vive. Né? A casa e todo mundo é irmão, mais ou menos. Todo mundo tem direito à terra, digamos assim. Agora, a partir desse ponto, a gente vê que a partir da institucionalização do governo e do poder centralizado, que em última instância está centralizado na coroa portuguesa, e daí tem toda aquela estrutura arbórea de governadores e subgovernadores e prefeitos e tal. A partir disso, também vai se institucionalizar o direito à terra. Então, uh, vai ter um ponto aqui em que o Chico Amaral, o Chico Bento, Chico Bento Amaral, agora eu me confundi. Não, o Chico Amaral, Bento Amaral é um pouco mais pra frente. Enfim, o Chico Amaral, que é o filho do Ricardo Amaral, que não sei se eu mencionei isso, mas é dito aqui que foi ele que matou o CP Tiarajo, né? Então aqui a gente também tem essa imagem do poder governamental massacrando o indígena com uma coisa, uma violência institucionalizada. Né? A partir daqui a gente tem a morte de fato do poder indígena, porque esse tipo de revolta organizada em grande número nunca aconteceu mais para frente, assim, tipo, não com a magnitude e com a chance de vencer como aconteceu na época do CP. Se eu tiver errado, por favor, alguém me corrija. Mas pelo menos nesse livro aqui é isso que acontece. O indígena fica 100% relegado a uma posição subalterna a partir disso. Mas enfim. O Chico Amaral vai fazer um comício, então ele vai ler para todo mundo em Santa Fé um comício da coroa portuguesa, em que ele diz que para todo mundo, todos os indivíduos ali, vai ser dado um pedaço de terra igualitário, uma partilha justa, para que todo mundo tenha a terrinha onde morar, a terra onde cultivar e tal. Só que o que acontece? Família Amaral vai, já que tem bastante gente ali, o Coronel Amaral, ele vai pegar e vai pegar todo mundo, inclusive filhos que ainda não nasceram dele, e vai falar: essa pessoa precisa de um pedacinho de terra. E daí o resultado é que ele vai ter um grande, não um gigante latifúndio, mas um latifúndio, uma área muito maior do que de todo mundo. Então a partir daí, você já vê que a pessoa que está no poder, além de ter o poder institucional a partir da violência governamental, ele também vai ter muito mais terra do que todos os outros. Então a terra para de ser esse lugar comunitário para ser uma propriedade privada. Note que isso é muito significativo, né? Na medida em que você ter mais terra, vai significar que você vai ter mais poder. Então, a terra passa-se isso, passa-se um símbolo de poder. Não obstante o fato de que um pouco mais para frente a gente vai ter que todos os grandes poderosos são detentores de muitas terras. Né? Então isso é bastante importante de notar. É, Depois disso, inclusive um detalhe importante sobre os filhos do Pedro Terra é que os dois vão ser paridos pela Ana Terra. Né? E ela carrega uma tesoura que vai ficar bastante famosa, assim, vai virar um símbolo de vida, que vai ser a mulher que está dando a vida às outras pessoas, né? Nesse caso, a Ana vai ser a parteira oficial da vila, porque ela é muito boa nisso. E ela sempre carrega a mesma tesoura para isso. Então, é algo interessante de notar. Acho que dá até para exagerar e falar que, bom, ela provavelmente esterilizou a tesoura. Eu ia falar que todo mundo carrega um pouco de. Carrega alguma semelhança com todo mundo, porque é a mesma tesoura que cortou o cordão umbilical e tal. Num plano simbólico, dá para falar isso. Né? Mas enfim. É, esse capítulo vai terminar com o Pedro voltando para a banda oriental
para guerrear contra os castelhanos. Tem um augúrio ali de que dessa vez ele não vai voltar. Aquela mediunidade do Pedro original subsiste de certa forma com aqui no, nos personagens que vão vindo depois, no formato desses augúrios, desses pressentimentos e tal. Só que aqui nem sempre eles se revelam verdadeiros, são só pressentimentos e tal. Que poderiam ter qualquer outra explicação. Talvez nem seja isso, né? Mas para mim me parece que isso subsiste ali. Uma sementinha do indígena original permanece nas novas gerações. Enfim. E a partir disso, né, a gente vai chegar no epílogo, que vai dar mais ou menos uma ideia de onde que a gente está, porque a gente vai ter um botânico francês que vai visitar o Brasil. A gente teve vários cientistas franceses e de outras nacionalidades visitando o Brasil ali em 1810 a 20, alguma coisa assim, para estudar aquela área, e ele vai fazer alguns apontamentos sobre a sociedade gaúcha. Ele vai falar que o gaúcho tá muito. A galera da capitania de Rio Grande tá muito acostumado com o militarismo. A gente também vai ter nesse epílogo aqui um cara chamado João Caré, que é um miserável. Ele tem uma família gigante. Ele tem uma propriedade ali, só que aparece um dia um cara com um ofício de El Rei, dizendo que aquele lugar ali não é dele, que é de outra pessoa ali que veio para ocupar. Ele é expulso da terra que era ele de direito. Esse tipo de grilagem de terra até hoje é bastante comum, sabia? Pô, complicado de novo, né? Mas enfim, todos os problemas, aliás, vários dos problemas que são colocados aqui, problemas institucionais, continuam sendo problemas aqui no Brasil de hoje, que é bastante complicado. Brasil mesmo. Enfim. É, tem uma parte aqui em que ele vende uma uma filha dele pro Coronel Amaral. A partir disso nasce o Mingote Carê. Nesse caso aqui, qual o Amaral aqui? Pro. Bom, sim, só é dito para Coronel. Mas subentende-se que é o Amaral porque é ele que tá ali no caso, na, em Santa Fé. Eu não me lembro de nenhum coronel que não seja um Amaral nesse caso aqui. Mas não diz se é o Chico, ou se é o Bento, ou se é o Ricardo. Um certo coronel, o Amaral. E por último, a gente tem uma colônia de alemães, né? Que montam colônia. Vários deles vão morrer nessa brincadeira. De novo, aquela ideia do governo prometendo que vai te dar algumas regalias se você for para o Brasil, não acontecendo. Por último, a gente tem a imagem dos carés se espalhando pela capitania. E a ideia aqui, né, vai ser bastante isso, né, que esses miseráveis da Terra, né, os condenados da Terra, estão em todo lugar. São as pessoas que não são favorecidas pelo sistema, que talvez sejam até descendentes de portugueses ou coisa que vale, frutos da nossa violenta miscigenação, mas que são pessoas que são despossuídas da terra, que vagam pela capitania, e são essas pessoas que depois vão engrossar os exércitos brasileiros nas lutas contra os portugueses, contra os castelhanos, nas lutas entre exércitos, alguns aqui também estando em lados opostos. E note-se que essas pessoas são mandadas pelo chefe local de cada vila, de cada município. Nesse caso que a gente teve o Pedro Terra sendo mandado para a guerra pelo Coronel Amaral de Santa Fé, e todos os carés ali vão junto, e posteriormente, de novo, o Amaral vai mandar todos os homens saudáveis do lugar onde é para ele de direito, de acordo com a coroa, vai mandar para guerra para a galera se matar lá de qualquer jeito. Então, isso é um comentário bastante pertinente aqui. E, bom, isso conclui o segundo capítulo de 3 desse livro. E um parênteses, né? Talvez vocês tenham notado que a luz aqui tá mudando um pouco. É porque eu tô gravando mais ou menos. Sim, agora são 6 horas, eu tô gravando tem mais ou menos 1 hora. Então o sol tá se pondo.
e a minha iluminação vinha da janela. Então, coloquei aqui abajur, ring light e tal, pra arrumar um pouco o ambiente. É por causa disso, tá? Bom, depois que os terras já estão ali assentados em Santa Fé, depois que o Juvenal e a Bibiana já cresceram, a gente cai aqui de paraquedas no capítulo Um Certo Capitão Rodrigo, que é assim uma figura sensacional. Se o último capítulo mostrou pra gente o arquétipo e o ideal platônico, digamos assim, de mulher, esse capítulo aqui vai mostrar o ideal de homem. Né? O Rodrigo aqui aparece como uma figura quase folclórica que reúne em si todas as qualidades do que é um homem para essa sociedade. Né? Então ele vai ser um cara que é corajoso, um cara que é forte, um cara que é mais ou menos esperto, bastante pragmático e prático, e que adora uma confusão. E que adora uma confusão no sentido de guerra mesmo. Né? Ele lutou em várias guerras, e sempre que tem uma, ele dá um jeito de ir lá. Tanto que numa dessas ele foi condecorado como capitão. E se não me engano, no último epílogo mostra isso. Um certo capitão Cambará foi condecorado. Foi. Aliás, o tenente, se não me engano, foi elevado a capitão pela bravura na guerra na banda oriental ali contra os castelhanos. Beleza. Tem até uma frase aqui dele que diz: o que importa, cara? Se é governo, é gostoso e contra. Né? E isso já mostra que toda a questão que está em torno dele. Né? É uma natureza selvagem, não pode ser confinada. Né? Como as pessoas estão sendo confinadas ali no Sobrado. Aqui a gente vê uma das primeiras pistas sobre como que a história vai se desenrolar até o Sobrado, que é o fato de que o Licurgo Cambará, que é um cara que está ali bastante frustrado, mas que está tentando com muita convicção manter a guarda no Sobrado, ele tem o mesmo sobrenome que esse Capitão Rodrigo Cambará. Então aqui a gente tem essa questão, né? Essa natureza selvagem que não pode ser contida do Rodrigo. É, fica contida devido às circunstâncias no circo no Sobrado. Ele gosta de guerra, mas não esse tipo de guerra de trincheira, pode-se dizer. Enfim, feito esse parênteses, o grande conflito dessa primeira parte do capítulo, que é o mais longo, vai ser em torno da Bibiana, porque o Rodrigo chega nessa terra, ele encontra a Bibiana, se apaixona, ele acha que é uma mulher bastante linda, e só que o Pedro Terra não gosta dele, não vai muito com a cara dele. Então o que acontece? É, por causa disso, o Rodrigo vai se sentir desafiado e vai querer mais ainda chega a querer se casar com a Bibiana, exatamente pelo fato de que proibido é mais gostoso. É basicamente esse o mote desse personagem. Então ele vai ali para. Outra coisa interessante é que o Bento Amaral, que é descendente do Chico Amaral, se eu não me engano, que é ali, os Amarais, vamos nos lembrar, são os governantes ali de Santa Fé, os bambambãs da cidade, os caras mais poderosos e tal. E o Bento por causa disso mesmo, é um bom partido, mas a Bibiana não sente nada por ele. Então, isso é parte de um conflito. A partir do momento em que o próprio Rodrigo vai se interessar pela Bibiana, uh, e obviamente você tem ali um conflito, né? Tem uma cena do baile em que o Rodrigo vai tentar dançar com a Bibiana como forma de se aproximar. E o Bento vê um desaforo ali, eles vão às vezes de fato, e isso culmina num duelo. E aí o que vai acontecer? O Rodrigo fica querendo, eu quero escrever um R na cara desse safado. Então eles vão lá, é uma briga arma branca, então uma faquinha para cada um, se matem. Eles correm de, de cavalo até um lugarzinho ali bem mais inóspito, mais afastado do baile, gera toda aquela comoção. Uma hora volta o cavalo do. Uma hora volta o Mento falando: vamos lá ver o cara, não sei o quê. E já fica aquela comoção. A Bimeno pensa: meu Deus do céu, o que aconteceu? Será que o Mento realmente ganhou esse duelo? Aí você vai lá ver, daí tem. E aí aqui sim tem a descrição desse duelo. Mostra que eles estavam ali na briga franca.
o Rodrigo já tinha feito um P na cara do Bento, faltava fazer a perninha do R, e bem na hora que ele ia fazer isso, ele tomou um tiro. Isso aqui que é interessante, porque a partir daqui começa um movimento de derrocada do herói, né? Esse arquétipo de herói, desse homem desbravador, desse homem batalhador que é o Rodrigo, isso passa a ser cada vez mais deixado de lado. Até a parte do Licurgo, que parece ser um cara bastante frustrado por não conseguir viver essa selvageria. Isso passa muito pelo fato de que a força e a destreza não significam absolutamente nada a partir do momento que tem uma arma de fogo em ponto. As guerras vão começar a ser travadas através de armas de fogo, e a partir disso você não tem mais lugar para ser um herói. E não importa quão forte você seja, uma arma de fogo é uma arma de fogo, não tem como discutir com isso. Mas o fato é que aqui isso é visto como uma grande covardia. O Rodrigo não morre, ele é socorrido, ele passa algumas semanas de cama, e o Padre Lara, que vai ser uma figura bastante importante aqui, ele vai tentar dar a extrema unção pro Rodrigo, no momento em que ele tá ali quase expirando, e aí ele pergunta: você se arrepende de todos os seus pecados? E o Rodrigo faz uma figa pro padre. E se você não sabe isso, é um gesto bastante feio, que significa te esconjuro, alguma coisa assim. O que ofende profundamente o padre na condição de um servo da Igreja Católica. E essa cena aí, eu acho ela hilária, mas enfim. Esse padre vai ser bastante importante, né? Vai ter uma parte aqui em que ele cita que os homens precisam estar dentro da hierarquia, é necessário que exista ordem, que exista o que está em cima e o que está embaixo para manter a ordem da sociedade, e que isso é bom, isso é necessário, e o Capitão Rodrigo, apesar de ser um cara irresistível, carismático, com quem ele até mantém uma franca amizade, ele é um cara que rasura essa ordem. Ele largamente um problema para Santa Fé nesse sentido. Mas é um cara carismático, todo mundo gosta dele, não tem como você desgostar dele, porque ele é um cara tão legal assim. Ele chega, aperta sua mão, te olha no olho e com aquele sorriso. É um cara fera, assim. Todo mundo gosta dele, mas tem essa questão. Tanto que apesar disso, depois que o Rodrigo volta a se restabelecer, ele e o padre continuam amigões, continuam tendo as discussões muito legais deles. Inclusive tem uma parte bastante significativa, né? Ah, que é quando eles estão discutindo sobre o Coronel Amaral, e o Rodrigo fala sobre isso. Tem muito. Ele é um leão baio. E dos grandes, e vós Messias parece ser mais do lado dele do que do lado das ovelhas, padre. Padre Lara impertigou-se sobre a banqueta. Não compreendo, disse, mas compreendia perfeitamente o que o outro insinuava. Então, veja bem que aqui nesse discurso de ordem, note-se que é muito ao contrário do que aquele padre Alonso da Fonte sonhava, delirava de ter um estado teocrático onde a igreja vai colocar o reino dos céus na terra. Aqui a gente tem a igreja como subordinada ao poder secular. A igreja está aqui como agente do poder e não como aquele que cria e delega o poder para os agentes da igreja. É uma coisa bem diametralmente oposta aos delírios daquele pai. Então, isso aqui é interessante, né? A igreja aparece aqui como, ao mesmo tempo que é esse poder mediador entre a pessoa e Deus, o canal espiritual do povo, digamos assim, também é um agente do poder secular. Então ela está subscrita nessa questão. Que é uma coisa bem marxista se você parar para pensar, né? Fazer essa retratação que a igreja talvez seja a instituição mais camaleônica que a gente tem, né? Ela sobreviveu a todos os sistemas, em cada um deles ela se colocou de alguma forma, sempre bem resiliente, sempre mantendo seus dogmas e tal, mas sempre se adaptando para encaixar
na Power da Bi da vez. E aqui não é nenhuma novidade que as coisas se dão dessa forma. Mas enfim, é, conflito vai, conflito vem e tal. A Bibiana, o Pedro vê que a Bibiana realmente está com uma grande paixonite por esse Capitão Rodrigo. E o Padre Lara intercede e diz: acho que tudo bem, assim, talvez isso dê certo, assim. E ele dá a bênção para fazer o casamento deles e tal. E o Pedro finalmente concorda e fala: se é isso mesmo que você quer, mas eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos. E aí eles se casam. E aqui a gente tem um ponto de inflexão na narrativa. E a partir desse ponto a história fica um pouco mais prosaica. O Rodrigo vai tentar fazer uma venda ali com o Juvenal para finalmente sossegar o facho, parar com as suas aventurinhas e virar um membro funcional da sociedade de Santa Fé. Não dura muito, ele não aguenta ficar ali trabalhando. Ele quer porque quer ir jogar jogo de azar, jogo de carta no bar até tarde, ficar assim bebedando. Ele tem vários casos, a Bibiana sabe disso, mas ela continua se resignando. E aqui a gente tem esse exemplo que a própria Ana Terra coloca, né, da mulher que sofre, mas que prossegue em frente porque é ela que vai fazer o mundo girar, pelo menos o mundo da casa aqui. Apesar dela estar sendo relegada a um papel subalterno dentro da casa, é um papel extremamente importante para que a sociedade continue a funcionar. Isso é um ponto importante porque quem faz o grande trabalho braçal aqui, na verdade, é a mulher, né, dentro de casa e tal. Cuidando dos filhos, sendo a parteira e etc. É um símbolo da Ana Terra aqui, mais uma vez. E o Rodrigo vai tendo suas escapadas e tal. Ele tenta até dar uma escapada com uma coluna alemã, né? É, os Schultz, se eu não me engano, fazem uma colônia alemã ali em Santa Fé, que é um povo um pouco mais retraído, um pouco mais muito mais fechado dentro de si, não faz parte de tanta, não festeja tanto quanto os brasileiros aqui. Não sei se dá para chamar aqui de brasileiros já, mas a galera ali de Santa Fé, santafesenses, a expressão que é usada aqui bastante e tal, ele dá uma pulada de cerca ali e tal. Isso torna-se tão grave até o ponto de que uma cena bastante triste, bastante revoltante, que é protagonizada pelo Rodrigo, onde a filha dele, a Anitta, tá muito mal. E constantemente eles estão chamando ele do bar para ir ver a Anitta lá em casa. Isso. E ele fica tipo, já vou, já vou, já vou. Aí ele fica jogando lá. E vai e joga mais uma, pá, pá, pá. E aí todo mundo, meu Deus do céu, cara, tua filha tá muito mal, vai lá, pelo amor de Deus. Não, vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui. Até o ponto em que ele. Chega um ponto que na noite que deu. Deu. E aí chega um ponto que deu pro Rodrigo e ele volta pra casa. Mais porque deu no jogo do que por causa da filha dele. E ele chega lá pra descobrir que a filha dele morreu 1 hora atrás. Uma cena de partir o coração, assim. E de revoltar o coração também, porque, né, acho que eu mencionei isso, mas o homem que é retratado aqui é um grande filho da puta. Apesar de ser esse cara carismático e tal, que todo mundo gosta dele e tal, é um cara que tem os seus defeitos, tem suas qualidades invejáveis, assim, que enchem o olho das pessoas e fazem você invejar e querer ser como aquela pessoa, né? Principalmente se você for mais introvertido, se você olha um cara extrovertido e tal, que é o tipo do Rodrigo aqui, você pensa, caramba, queria ser sua assim, pá. E é um cara forte, um cara que é destro, que ganharia qualquer duelo se fosse justo e tal. E é isso. Só que, ao mesmo tempo, é o cara que deixa a filha morrer e só chega 1 hora depois porque ele tava lá bebendo e jogando carta no par. Foda. Enfim, a partir disso, ele tenta se arrumar e tal. E aí chega, estoura a Farroupilha e ele não resiste a ir pra Farroupilha. E a última parte que a gente vê o Capitão Rodrigo é na última, se eu não me engano, na última cena do capítulo mesmo, que não é a última cena do livro, porque daí tem mais uma parte do sobrado, mas a última cena do um certo Capitão Rodrigo, que é ele tomando de assalto Santa Fé com as tropas dele. Ele
faz amor pela última vez com a Bibiana, de onde vai nascer um filho. E ele toma de assalto também o Sobrado. E aqui é bem interessante, né? Aliás, não é o Sobrado aqui, né? Mas é a residência dos Amarais. E ele acaba morrendo nessa brincadeira, então ele não consegue terminar de colocar o R. Apesar disso, a tropa dele é vitoriosa. E a partir daqui, então, o Rodrigo vai se ajeitar por um período de 2 anos, até que estoura a Farroupilha e ele não resiste a ir contra o governo. Acho que fica claro aqui que ele vai contra o governo pelo fato de que é o Rodrigo, não gosta do governo, se o governo é legal ser oposição, e oposição militar principalmente. Mas a partir daqui a gente tem isso, né? Ele vai pra guerra. E a última cena que a gente tem do Capitão Rodrigo é ele voltando para Santa Fé com as tropas dele. Ele toma a vila de assalto. Ele encontra a Bibiana ali, faz amor com ela pela última vez no Dia dos Finados, que também é o dia onde ele conheceu ela. Ele cita isso no texto. Daí ele toma o casarão dos Amarais de assalto, que não é o Sobrado ainda. O Sobrado ainda. Acho que ainda não apareceu o Sobrado nessa história. O Sobrado do capítulo Sobrado, né? Mas é só o Casarão dos Amarais. Ele quer porque quer terminar o trabalho no rosto do Bento Amaral, mas não consegue, ele acaba morrendo, mas as tropas dele conseguem tomar tudo. E a última coisa que a gente vê é a Bibiana seguindo em frente sem ficar muito triste. Ela está ali no cemitério. E dela sai antes das pessoas. Antes do chegar a hora que as pessoas vão entrando ali e tal. Que é a resignação última ali, né? É o suprassumo dessa coisa que é a resignação feminina dentro desse sistema. Isso conclui o livro. Tem ainda a última parte, que é o Sobrado parte 4. Mas, como eu disse, vamos deixar isso para o próximo vídeo. No geral, eu acho que esse livro faz um trabalho muito bom de mostrar que todos os elementos que vão compor essa tapeçaria, que é o Rio Grande do Sul, né? A gente tem primeiro mostrado a identidade militar do Rio Grande do Sul, né? O gaúcho, nesse livro aqui, ele é mostrado como um povo que é dado muito às guerras, porque convive muito com as guerras, e o grande arquétipo de homem que também é mostrado aqui, ao qual todo mundo vai se medir, imagino, doravante, é um cara que gosta de guerra e tal, um cara que gosta de se revoltar por se revoltar, às vezes nem por motivos políticos. Ele vai mostrar aqui também o lugar da mulher dentro da sociedade, então todas as dinâmicas sociais preponderantes estão codificadas nesses personagens, principalmente na Ana e no Rodrigo, na Bibiana e tal. E ele mostra a geração do povo que nesse momento aqui eu achei uma coisa que talvez eu achei estranho, não sei se é uma coisa histórica ou não, o fato de que não teve nenhuma migração africana para o Rio Grande do Sul nesse ponto aqui. Não sei se isso é historicamente preciso. Falta aqui, né? Tô pensando aqui na trindade do Darcy Ribeiro da composição étnica do Brasil. Até por isso, o Rio Grande do Sul, pelo menos nesse livro, mostra-se como algo que dista um pouco do resto do país. Apesar de, como eu mencionei, ser parte do Brasil, imagino que a trindade também esteja presente aqui. Mas é isso, né? É um lugar que tem muito mais, um influxo muito maior do europeu, principalmente de colonos pobres, né? Não é o colonialismo aqui, é principalmente o colonialismo português e o colonialismo espanhol, na medida em que esses dois entram em conflito, que se traduz em conflito militar também, principalmente. E a herança indígena, né, que acaba sendo soterrada no meio de todos os conflitos e tal, porque de fato eles não são parte das powers da BI que vão solapar toda a. Não solapar, mas organizar e através de uma opressão unificada todo o tecido social aqui de Santa Fé e do Rio Grande do Sul como um todo. Então, acho que eu não rasguei elogios o suficiente para esse livro. É um livro que a gente não precisa
em hipótese nenhuma, medir as palavras para elogiar ele, porque é muito bom, é muito bem escrito, todo esse trabalho é magistral, e principalmente essa sacada de ah, fazer o vento no movimento de ida e volta da narrativa, mostrando como essas coisas estão ao mesmo tempo distantes e ao mesmo tempo são a mesma coisa, estão dentro da mesma série temporal. É só a ótica de como você olha para isso de forma mais próxima ou mais distante que muda como as coisas se parecem. Eu achei isso genial. Esse é um livro muito bem escrito. Novamente, se você não leu, não sei por que você viu esse vídeo até aqui, mas se você não leu, fica aqui o meu convite de novo para essa leitura. Eu vou tentar deixar alguns recursos na descrição ou no comentário fixado, o que eu preferi, não sei. Mas enfim, é isso, né? Eu montei uma árvore genealógica e um guia de todos os personagens que aparecem para até para consulta posterior. Eu acho que passou uma moto aqui, deve ter captado o ruído. Acontece, mas enfim, eu acho que tem vários detalhes aqui que a gente só pega quando a gente sai um pouco e olha para coisa de uma forma um pouco mais macro, né? Por exemplo, a questão do Rodrigo, que mostra ali que está no sangue dele esse esse cara que é dado muito a guerrear a partir de um detalhe que está no epílogo de um capítulo centenas de páginas anteriores e tal. Tudo isso se conecta de uma forma bastante bonita. Esses epílogos são até interessantes, né? Porque eles dão esse contexto um pouco mais macro. Porque, por exemplo, os Carés, que são a legião dos condenados da Terra, né? Não aparecem muito no livro. Né? Então, é de se notar que esses burburinhos são aquilo que cria toda a tessitura social e histórica do Rio Grande do Sul de fato, mas que a história principal, né, que é a história da, da, da família aqui, parece como a história dos grandes personagens. Nesse caso aqui, como é uma biografia, são grandes personagens que ao mesmo tempo são pequenos, né? Não são necessariamente os personagens que estão ali no poder, como a história geralmente trata, mas mesmo assim é uma história que, já que é uma história que ignora várias outras facetas dessa questão, colocar esses epílogos com o burburinho que acontece ao redor da trama principal serve como um contexto muito bom e que não interrompe a narrativa, muito pelo contrário. Esse formato mostra muito dessa questão do movimento do tempo, de ida e vinda, de uma distância que é ao mesmo tempo uma distância pessoal de uma pessoa para outra, quanto uma distância temporal de uma pessoa para duas gerações seguintes, né? Então tudo isso é muito bem escrito, muito bem feito. E novamente fica aqui a efusiva recomendação de O Continente Parte 1, do Érico Veríssimo. Deixe aqui nos comentários os seus comentários sobre o vídeo, sobre o livro. Você já leu isso daqui? Gostou também, tanto quanto eu? Pretende ler o livro inteiro? Se você pretende ler o livro inteiro, ou se não, também eu convido você a seguir aqui o canal para os próximos vídeos, onde eu vou comentar as outras partes dessa heptalogia brasileira. Fica aqui o meu agradecimento a você por ter assistido até aqui. Por favor, dê um like, se inscreva, compartilhe o vídeo e deixe um comentário aqui com os seus apontamentos sobre a história, sobre o vídeo. Sugestões e críticas também nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo com a próxima terceira coisa.